Basicamente, isso aqui é um gráfico que mostra o retorno, olha lá embaixo, ó, o retorno das ações do S&P 500, isso aqui é a realidade americana, tá? O que é o S&P 500? Um índice que calcula a rentabilidade média das ações norte-americanas, tá? Classificados por índice PE, Price Earnings, já explico o que é isso, de 1957 a 2012, tá? Aí o que acontece? Por que eu estou pegando um dado americano e não um dado brasileiro? Porque dados brasileiros, a gente não tem essas pesquisas de longo prazo. A gente tem de longo prazo, mas um prazo um pouco menor. Aqui a gente está pegando um intervalo de 55 anos, né? Quanto maior o prazo de análise, mais validado algo é. E o que a gente consegue ver? O que é esse Price Earnings? Esse PE, Price Earnings, nada mais é do que um indicador de preço. Qual o preço da ação em relação ao lucro que a empresa gera? 2 pontos importantes, lucro e preço, tá? Quando eu falo que eu preciso olhar para o preço de uma ação, eu não estou dizendo que uma ação que o preço é R$2, ela é mais barata que uma ação que o preço é R$50. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é a cotação da ação. Preço é algo relativo. Eu tenho que comparar o preço com alguma coisa. Então, eu comparo o preço com o lucro, eu comparo o preço com o valor do patrimônio daquela empresa. Eu vou explicar mais à frente tudo isso. Agora, eu só quero me ater aqui a esse indicador. Então, qual o preço? Esse Price Earnings, esse PE, esse indicador significa o preço de uma ação dividido pelo lucro que a empresa gera por cada uma de suas ações. Ou o preço de todas as ações que estão em circulação na bolsa dividido pelo lucro geral da empresa de um determinado período. Geralmente se pega dos últimos 12 meses, tá? E o que a gente consegue ver aqui nesse histórico de longo prazo? Que de 1957 a 2012, as ações com um baixo índice Price Earnings, com baixo índice PE, foram as que mais se valorizaram. Você pode ver aqui, ó, é essa linha aqui, ó, da maior valorização, tá? E aquelas ações que têm um alto índice Price Earnings foram aquelas ações que menos se valorizaram com o passar do tempo, de 1957 até 2012, tá? Então, grave esse negócio. Ações baratas são aquelas ações que mais se rentabilizam. É um fator encontrado naquelas ações que mais se rentabilizam na história. Olha ali, ó, de 2000, eu vou até ficar aqui em cima, tá? Eu vou me movimentar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, olha aqui o quanto se valorizou, Olha a inclinação desse gráfico, a inclinação dessa linha. Quanto mais inclinada, quer dizer que mais subiu. Quanto menos inclinada, significa que menos subiu. Então, olha a inclinação daqui até aqui. Você vê uma inclinação bem maior do que a inclinação daqui até aqui. Faz sentido? O que isso significa? Que as ações, mesmo depois de 2000, as ações de empresas baratas com um baixo indicador de Price Earnings, de preço dividido pelo lucro, continuaram sendo aquelas ações que mais se valorizaram, as ações baratas. Enquanto as ações com um índice preço sobre lucro, Price Earnings, alto, ou seja, ações caras, que têm um alto preço em relação ao lucro que elas geram, por exemplo, casos emblemáticos que talvez você conheça, Banco Inter, Magazine Luiza, Melius, esse tipo de ação, Sinqia, esse tipo de ação são exceções. Quando a gente pega e vê a regra, a gente vê que essas ações se valorizam muito menos do que as ações baratas. Vinícius, não me adianta você estar me falando aí dos Estados Unidos. Eu quero saber aqui no Brasil. Tá bom, vamos dar uma olhada aqui no Brasil. Tem um estudo que foi feito pela Alexia Pimentel, achei muito interessante, que ela fez em março de 2020, ó. E, basicamente, o que acontece? A gente vê aqui ó, que ela fez um estudo. Como é que funciona esse estudo? Deixa eu dar uma resumida aqui para você. Ó. Neste trabalho, explora-se a construção de um portfólio baseado em fatores de estilo, mais especificamente o fator de valor para a Bolsa Brasileira entre os anos de 2012 e 2019. O que é isso? Vamos traduzir para português. Alexia Pimentel, ela fez esse trabalho de conclusão de curso e ela analisou ações, o desempenho das ações entre 2012 e 2019, tá? Por que eu considerei bom esse estudo aqui? 2012 a 2016, ao início de 2016, a gente teve uma queda nas ações. 2016 a 2019, a gente teve um momento de alta. Todo estudo é válido se e somente se englobar um período de queda e um período de alta para um determinado investimento.
Não adianta você pegar pilantra que só olha no momento de alta das ações e diz, olha esse estudo aqui totalmente enviesado, que só quer te incentivar a você investir em um determinado investimento, exemplo aqui ações, com outros motivos por trás. Para algo ter validade tem que ser isento, então você sempre tem que olhar um período de queda, um período de alta, um período de alta, um período de queda. E o que foi analisado aqui nesse trabalho, tá? Os fatores, aqui que vem a parte importante. Como direcionadores de valor da empresa são os múltiplos, são os indicadores PL, preço sobre lucro no Brasil, PVP, então, e EV/EBIT. O que é o PL? PL é o quanto uma empresa, qual o preço da empresa em relação ao quanto a empresa dá de lucro. É uma relação disso, é um indicador chamado PL. Tem um outro indicador chamado PVP, preço sobre o valor do patrimônio. Então eu vejo qual o preço que essa empresa está sendo negociada na bolsa. Quanto que vale o patrimônio dessa empresa? E eu comparo essas duas coisas. Tá? Quanto menor esses números, melhor. E ela pegou também o EV/EBIT, tá? Que é o Enterprise Value, dividido pelo lucro operacional, que eu não vou me ater muito aqui, porque os que fazem mais peso é o PL e o PVP, mas ela usou o EV/EBIT também. Tá? E aí, olha só o resultado do portfólio, ou seja, depois dessa análise, qual foi o resultado que ela viu? Tá? O que ela percebeu? Que durante esse período de tempo, entre 2012 e 2019, você pode olhar ali em cima, na tabela, bem em cima, que aquele conglomerado de ações que tinham os menores PL, PVP e EV/EBIT, que são os indicadores de preço, ou seja, que as ações mais baratas tiveram uma rentabilidade muito melhor do que o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Ou seja, o termômetro das ações. Quanto que em média sobem as ações brasileiras? O índice Bovespa é um índice que tenta calcular isso e fazer uma grande média da valorização ou desvalorização das ações brasileiras. E o que se percebeu aqui? O acumulado no período, somando o índice financeiro, ou seja, somando bancos, seguradoras, uma carteira de investimentos, ou seja, uma combinação de investimentos de várias ações, teve uma rentabilidade de 272%. Enquanto o índice Bovespa, a média, rendeu apenas 103%. Se a gente anualiza isso, ou seja, pega e vê qual foi a rentabilidade média anual, esse portfólio, essa combinação das ações baratas, rendeu 18,5% em média, enquanto o índice Bovespa rendeu 9,6% em média. Ou seja, rendeu o dobro. Fato é que, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto em qualquer canto do planeta, pode pesquisar paper, artigo, já pesquisei vários, só não vou ficar entupindo aqui de artigo, porque senão a gente vai perder muito tempo. Em qualquer lugar do planeta, ações baratas sobem mais, se rentabilizam mais do que qualquer ação, do que ações mais caras, do que ações que têm esses indicadores de preços mais altos. Vinícius, não entendi muito bem. Assiste aquele vídeo do quadro Você Sempre em Alta 064. Lá eu aprofundo muito mais. O que eu quero te mostrar aqui? Não só com um vapor que sai da minha boca. Com dados, te mostrando dados aqui. Que você grave uma coisa. Ações baratas com indicadores de preços baixos se valorizam mais que qualquer outro tipo de ação, que ações caras, tá?